Segundo Samuel 23, as últimas palavras de Davi. Ora, estas são as últimas palavras de Davi. Davi, o filho de Jessé, disse: E o homem que foi exaltado às alturas, o ungido do Criador de Israel, e o doce salmista de Israel, disse: O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra estava na minha língua. O Criador de Israel disse: A rocha de Israel falou comigo. Aquele que rege sobre os homens precisa ser justo, regendo no temor do Criador. E ele será como a luz da manhã, quando o sol se levanta, uma manhã sem nuvens, como a relva tenra que brota da terra através do brilho claro depois da chuva. Embora a minha casa não esteja assim com o Criador, ele fez comigo um pacto eterno, ordenado em todas as coisas e seguro, pois esta é toda a minha salvação e todo o meu desejo, mesmo que ele não o faça crescer. Porém, todos os filhos de Belial serão como espinhos lançados fora, porque não podem ser pegos com mãos, mas o homem que neles tocar deve estar cercado com ferro e com haste de uma lança, e eles serão completamente queimados com fogo no mesmo lugar. Os valentes de Davi. Estes são os nomes dos homens valentes que Davi tinha: o Taquemonita que se assentava no assento, chefe entre os capitães. O mesmo era Adino, o Esnita. Ele levantou a sua lança contra 800, os quais matou de uma única vez. E depois dele vinha Eleazar, o filho de Dodô, o Auíta, um dos 3 valentes com Davi, quando eles desafiaram os filisteus que estavam lá reunidos para a batalha, e os homens de Israel fugiram. Ele se levantou e feriu os filisteus até que a sua mão ficou exausta, e a sua mão ficou presa à espada. E o Senhor operou uma grande vitória naquele dia, e o povo retornou depois dele somente para despojar. E depois dele vinha Samá, o filho de Agé, o Aratita. E os filisteus estavam reunidos em tropa, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugiu dos filisteus. Ele, porém, pôs-se de pé no meio do terreno, e o defendeu, e matou os filisteus, e o Senhor operou uma grande vitória. E 3 dos 30 chefes desceram, e vieram até Davi na época da colheita à caverna de Adulão, e a tropa dos filisteus acampou no vale de Refaim. E Davi estava então em uma fortaleza, e a guarnição dos filisteus estava naquele tempo em Belém. E Davi ansiava e disse: Ah, se alguém me desse de beber das águas do poço de Belém, que fica junto ao portão. E os 3 homens valentes irromperam pelo exército dos filisteus, e retiraram água do poço de Belém, que ficava junto ao portão, e a tomaram e trouxeram até Davi. Todavia ele não quis beber dela, mas derramou-a ao Senhor. E ele disse: Esteja longe de mim, ó Senhor, que eu faça isto. Não é este o sangue dos homens que foram arriscar as suas vidas? Por isto ele não quis bebê-la. Estas coisas fizeram estes 3 homens valentes, e Abisai, o irmão de Joabe, o filho de Zeruia, era chefe entre os 3. E ele levantou a sua lança contra 300, e os matou, e teve um nome entre os 3. Não foi ele o mais honorável dos 3? Portanto, ele era o capitão deles. Todavia, não alcançou os 3 primeiros. E Benaia, o filho de Joiada, o filho de um homem valente de Cabziel, que havia feito muitos atos, ele matou 2 homens de Moabe semelhantes a leões, também desceu e matou um leão no meio de uma cova no tempo da neve. E ele matou um egípcio, um homem formoso, e o egípcio tinha uma lança em sua mão. Mas ele desceu até ele com uma vara, e arrancou a lança da mão do egípcio, e o matou com a sua própria lança. Estas coisas fez Benaia, o filho de Joiada, e teve o nome entre os 3 homens valentes. Ele foi mais honorável do que os 30, mas não alcançou os 3 primeiros, e Davi o pôs sobre a sua guarda. Azael, o irmão de Joabe, era um dos 30. Elanã, o filho de Dodô de Belém. Samá, o Arodita. Elica, o Arodita. Elis, o Pautita. Ira, filho de Iques, o Tecoíta. Abiezer, o Anatotita. Mebunai, o Rusatita. Zalmon, o Auíta. Maarai, o Netofatita. Elebe, o filho de Baana, o Netofatita. Itai, o filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim. Benaia, o Piratonita. Idai, dos ribeiros de Gaás. Abialbom, o Arbatita. Asmavete, o Barumita. Eliaba, o Saalbonita, dos filhos de Jazem.
Jonatas, Samá, o Ararita. Aião, filho de Sarar, o Ararita. Elifelete, o filho de Asbai, filho do Macatita. Eliã, o filho de Aitofel, o Gilonita. Esrai, o Carmelita. Parai, o Arbita. Igal, o filho de Natã, de Zobá. Bani, o Gadita. Zeleque, o Amonita. Narai, o Beerotita, o escudeiro de Joabe, o filho de Zeruia. Ira, um Getrita. Garebe, um Getrita. Urias, o Eteu, 37 ao todo.